Seja muito bem-vindo ao seu canal de resenhas de livros. Resumix. Aqui você encontra os melhores resumos resenhas de livros, ideal para pessoas que não têm muito tempo para ouvir ou ler o livro inteiro neste momento, ideal para quem está no pior ano da sua vida. O Jogo da Vida, do Pablo Marçal. Não deixe de se inscrever no canal, ativar o sino de notificações, deixe o seu like para nos fortalecer para novos resumos, deixe sua opinião nos comentários. Bom estudo! O Ponto da Virada, Malcolm Gladwell. Aprenda aqui como pequenas mudanças são capazes de propagar sua ideia a um grande público e fazê-las alcançar o sucesso. Introdução. Como explicar o porquê de muitas ideias, produtos e comportamentos se alastrarem rapidamente e fazerem sucesso, e outros não? Segundo o autor Malcolm Gladwell, esse fenômeno é conhecido como o ponto da virada. Ao estudá-lo, Gladwell comparou a uma epidemia social, onde novidades e tendências se espalham como um vírus. A partir daí, ele ensina como identificar e criar estímulos que geram esses comportamentos e oferece estratégias para a disseminação de ideias. Quer saber mais? Então continue a leitura deste resumo do livro e conheça esse efeito de contágio. Sobre o livro O Ponto da Virada. Publicado em 2000, originalmente em inglês The Tipping Point, o livro O Ponto da Virada, escrito por Malcolm Gladwell, busca apresentar como as ideias se espalham. O autor faz uma análise e apresenta a trajetória de como as coisas se propagam e se tornam uma epidemia social. Com isso, ele apresenta ótimos conceitos e técnicas para que você consiga alavancar sua ideia e disseminá-la a um grande público. No decorrer da obra, o conteúdo apresentado é repleto de histórias da vida real, entrevistas e estudos de caso. Sobre o autor Malcolm Gladwell. Malcolm Gladwell nasceu na Inglaterra e possui formação em jornalismo. Ele já foi repórter do The Washington Post, onde cobria matérias de negócios e ciência. Em 2005, a renomada revista Time o nomeou como uma das 100 pessoas mais influentes. Malcolm Gladwell é colunista da revista The New Yorker desde 1996. Ele também é autor dos sucessos fora de série Here Blink, A Decisão num Piscar de Olhos, além de outros livros. Todas as suas obras publicadas somadas já venderam mais de 5 milhões de cópias. Esse livro é indicado para quem? Se você possui um produto ou ideia, acredita que ela precisa ser divulgada ou está com dificuldade em expandi-la e levá-la a um público maior, então o livro é para você. Além disso, o conteúdo é ideal para você que pretende mudar suas táticas de marketing, buscando melhorias e crescimento. Ideias principais do livro é o ponto da virada. Quando uma ideia atinge o ponto de inflexão, ela se espalha rapidamente. Há 3 tipos de pessoas que são responsáveis por receber as ideias. Grandes mudanças são decorrentes de pequenos eventos. A propagação da epidemia é realizada por uma porcentagem pequena de pessoas. A epidemia social é dependente de 3 pessoas: comunicadores, experts e vendedores. Para que a epidemia tenha sucesso, ela precisa de 3 pilares: as pessoas que as causam, o conteúdo e o ambiente a contexto em que ela ocorre. O ponto de virada e a epidemia social. Afinal, o que é um ponto de virada? O autor Malcolm Gladwell define como uma tendência que é transformada em uma epidemia e se espalha de forma descontrolada na sociedade. Ainda segundo ele, as epidemias possuem 3 características: são causadas por pequenas coisas, se multiplicam de forma acelerada e são contagiosas. Ideias, produtos, mensagens e comportamentos se espalham como vírus. De início, algo é espalhado de forma tímida por algum tempo. Posteriormente, é disparado rumo ao topo, praticamente em linha reta. Isso é muito comum de acontecer com novas tecnologias. Um exemplo que o autor utiliza em sua obra, O Ponto da Virada, é sobre o ponto da virada da criminalidade nos Estados Unidos. Segundo ele, o número de crimes caiu pela metade e os assassinatos para 1/3 dos números registrados antes. O ponto de destaque desse fato se deu por conta da limpeza das pichações dos metros. Essas pichações eram ícones da ruína do sistema. Mas, quando tudo estava reconstruído e organizado, a luta contra o vandalismo foi sendo vencida, fazendo com que gerasse impacto direto na segurança das pessoas que utilizavam transporte. Outro ponto citado é sobre o princípio de Pareto. Ele afirma que tem total relação com as epidemias.
Ou seja, é observado que um pequeno grupo de pessoas são os grandes responsáveis por acelerar o modo de transmissão dessa epidemia. Dessa forma, Malcolm diz que para ocorrer o ponto da virada ou a tão famosa epidemia social são necessárias três características: regra dos eleitos, fator de fixação e o poder do contexto. Regras de emissão. De acordo com o livro O Ponto da Virada, para que uma ideia se torne uma epidemia, temos que tomar conta do ponto mais importante, o emissor. Comunicadores são considerados como aqueles que possuem muito networking e são donos de uma rede social muito grande. Eles possuem contatos em diversas áreas, fazendo com que constitua vários conjuntos. Dessa forma, o autor Malcolm Gladwell diz que possuir uma grande rede de contatos é muito melhor do que um grupo pequeno de contatos mais próximos, afinal, quanto maior ela for, maior vai ser a sua capacidade de espalhar as ideias. Experts são representados por aqueles que sabem muito sobre coisas diferentes e se mantêm sempre atualizados. Os experts geralmente não possuem grandes redes, mas são os responsáveis por transmitir seu conhecimento aos outros de sua rede. Grande parte das pessoas confiam no expert, porque sabem que ele detém conhecimento único. Com isso, se eles recomendarem um produto ou serviço, as pessoas vão confiar fazendo com que propaguem essa ideia e sejam feitas recomendações. Vendedores. Esses são os que detêm o poder da persuasão. Os vendedores transmitem uma boa ideia através do desenvolvimento da empatia e conexão com as pessoas. Além disso, eles são responsáveis por venderem marcas, ideias ou qualquer outra coisa, fazendo com que as pessoas mudem suas percepções. Construção de bons conteúdos. Não adianta ter um bom emissor se o conteúdo não for importante, não é mesmo? Para isso, o autor Malcolm Gladwell diz que o conteúdo a ser difundido deve ser fácil de memorizar e simples. Segundo ele, não precisa ser algo jamais visto, na maioria das vezes um aprimoramento em pequenos detalhes faz toda a diferença, principalmente a forma como essa mensagem é apresentada. Um exemplo citado no livro, O Ponto da Virada, é o aumento de 3% para 28% dos impactados pela vacina de tétano. A única coisa que mudou no conteúdo da mensagem foi a inserção do mapa da localização dos postos de vacinação, ou seja, quando um conteúdo é prático, é fácil lembrar sobre ele. O poder do contexto. Tudo até aqui parece uma famosa receita de bolo, certo? Mas não. É preciso que você tenha a capacidade de mudar suas atitudes diante do contexto que está inserido. Assim, o contexto tem que contribuir para a disseminação. É como o autor Malcolm Gladwell diz: você não pode fazer uma campanha natalina fora da época certa, pois ela não vai ser tão difundida assim. Na maioria das vezes, pequenas mudanças são responsáveis por iniciar grandes epidemias, e elas são sensíveis aos locais em que ocorrem. Ou seja, se temos um ambiente sujo e desorganizado, passamos uma péssima mensagem, fazendo com que sejam autorizados novos infratores. Por fim, o autor relata que em grupos com mais de 150 pessoas a coesão social enfraquece, diminuindo a capacidade de concordância e de ações uniformes, fazendo com que o grupo seja fragmentado. O que outros autores dizem a respeito? Aprofundando a lei da base sólida, que defende a importância de obter a confiança das pessoas para, assim, influenciá-las, o livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas traz uma série de ensinamentos sobre como se destacar nas relações pessoais. Segundo o Dr. Robert, em seu livro As Armas da Persuasão, todos usam da influência e também são alvos dela. Ele explica que os profissionais da persuasão sabem exatamente o que e onde querem chegar. Para isso, utilizam-se de 6 princípios psicológicos, abordados em sua obra, para alcançarem seus objetivos. Por fim, em A Contágio, o autor Jonah Berger esclarece que os gatilhos mentais têm o objetivo de permitir que seu cérebro funcione melhor, sem sobrecarga de informações. Eles servem para ligar uma coisa na outra, ou seja, quando falamos sobre determinada coisa, automaticamente lembramos de outra, fazendo essa ligação entre elas, e com isso, aumentando seu poder de persuasão ao negociar suas vendas. Certo, mas como posso aplicar isso na minha vida? Para que o seu ponto da virada ocorra e você consiga criar uma epidemia de suas ideias, atente-se aos 4 itens abaixo. Selecione as pessoas certas e seus papéis para que multipliquem sua ideia. Faça com que sua ideia tenha capacidade de ser repassada e fique na mente das pessoas. Analise o quão propenso o ambiente é para te auxiliar na propagação da ideia.
O conteúdo tem que possuir uma qualidade única que obriga o fenômeno a grudar na mente do público e influenciar seu comportamento futuro. Por fim, o autor Malcolm Gladwell diz que você deve se concentrar nas pessoas responsáveis pela epidemia social, ou seja, os experts, vendedores e comunicadores. Gostou desse resumo do livro ou ponto da virada? Esperamos que você tenha gostado do nosso resumo e consiga disseminar ideias seguindo os ensinamentos do autor Malcolm Gladwell. Deixe sua opinião nos comentários, seu feedback é muito importante para nós. Além disso, não deixe de se inscrever no canal 10 em 1, 20 em 2, 30 em 3, Bora General do Reino.